As obras de Zack Snyder eram carregadas de polêmicas e críticas acerca do seu tom sombrio. Era uma estética nichada, não aceita pelo público da época, que preferia a Fórmula Marvel, mas que envelheceu muito bem, já que atualmente faria muito sucesso se comparado à fase 4 do MCU. Entretanto, o mercado não esperava. Snyder não está mais trabalhando na DC. E as mudanças desse universo são tantas que, somadas, fazem com que o que era feito lá em 2016 nem faça mais sentido para a continuidade atual desse universo. Seja pelos retalhos dos vários filmes problemáticos do caminho, como Esquadrão Suicida, Aves de Rapina, ou ambas as versões de Liga da Justiça, ou pela entrada e saída de atores e diretores todos os anos, o DCU se tornou algo diferente do que era originalmente, e a cada dia que passa, fica mais evidente a necessidade de mudança. Quando James Gunn foi escalado para dirigir a sequência /soft reboot de Esquadrão Suicida, grande parte dos fãs comemorou como se isso significasse a salvação da DC. De fato, o filme foi elogiado, bem aceito e representou uma renovação, na medida do possível, para um universo que carecia de identidade. Tal recepção não passou despercebida, e hoje ele está no comando desse universo ao lado de Peter Safran, tendo o poder para editar e reiniciá-lo quando quiser. E ao que tudo indica, isso deve ocorrer em menos de um mês, quando The Flash chegar aos cinemas e mudar completamente o universo cinematográfico da DC. A essa altura, é dado como certeza que as alterações provocadas na linha do tempo do universo DC vão criar uma ruptura com o que havia sido feito até então. Mas resta saber até onde essa ruptura vai chegar. Há atores como Henry Cavill, que já não estão mais escalados para reprisar seus personagens, mas também há aqueles que vivem na dúvida, como Ben Affleck e seu Batman, que deve aparecer no filme do Aquaman em dezembro, que também não se sabe exatamente em qual ponto do tempo se encaixa, Gal Gadot e muitos outros. Em suma, o universo da DC se tornou uma bagunça, e talvez nem mesmo o filme do Flash seja capaz de consertá-lo. O arco Deuses e Monstros, anunciado por Gunn no final de janeiro, deve funcionar como o primeiro desse ato novo no DCU, se ancorando em personagens clássicos como Batman e Superman, ao mesmo tempo em que coloca na geladeira alguns dos personagens problemáticos dessa última tentativa, como Shazam e Flash, por exemplo. A ausência é emblemática e deve ter mais a ver com os problemas de fora dos estúdios, com os crimes um tanto quanto frequentes de Ezra Miller e as declarações polêmicas de Zachary Levi sobre vacinas. Seja qual for o caso ou opinião sobre o assunto, fato é que os atores não devem retornar tão cedo para seus papéis, se é que voltarão no futuro, já que até o momento não está claro se haverá espaço para seus personagens nesse novo universo. Mas o que o filme do Flash pode fazer objetivamente para consertar a linha do tempo e narrativa do DCU? Pensando sobre isso, algumas possibilidades, melhores e piores do que outras, se apresentam, mas depende muito da coragem da DC em tomá-las, já que poderiam representar mais investimentos de bilhões sem nenhuma certeza de retorno. A primeira delas seria fazer uma reinicialização completa desse universo, rebutando tudo e todos, modificando atores, arcos e tramas. Se trata da escolha mais radical, mas também a mais adequada. Isso se explica pelo fato de que todas as novas versões de personagens não precisarem lidar com o peso e o legado problemático de suas versões passadas. Se o Superman de Henry Cavill era sombrio demais ou o Batman violento, suas novas versões não teriam nada a ver com isso, e portanto, poderiam partir de pontos diferentes, construir suas próprias histórias e legados no cinema. Contudo, pelo que já foi anunciado até aqui, esse não será o caminho tomado pela editora, que não quer deixar de aproveitar o material que já tem, o que abre o leque para possibilidades mais complexas e talvez mais interessantes. A segunda opção é simplesmente abrir o conceito de multiverso e deixar que ele explique tudo. Isso fará com que tudo que foi feito de bom no DCU até agora possa ser reaproveitado, ao passo em que o que não funcionou seja jogado para uma realidade paralela que nunca será visitado novamente. Embora o argumento funcione por se tratar da essência de multiverso, narrativamente, se trata de uma solução pobre. Há uma banalização generalizada dos conceitos de viagem no tempo e multiverso na cultura pop recentemente. Tudo pode ser resolvido dessa forma, o que tira o peso das ações dos personagens e arcos. Claro que ainda se trata de uma coisa grandiosa, que depende de personagens poderosos e muito conhecimento. Mas quando um velocista inexperiente, um tanto quanto bobo quanto o Flash de Ezra Miller, é capaz de fazê-lo, é impossível não perceber que o peso das ações não está mais gerando as consequências que deveria. Isso sem contar os demais problemas narrativos que surgem com essa escolha. Mesmo que o multiverso seja bem construído e amarrado para comportar todos esses personagens, o fato de haver várias versões concomitantes no cinema pode criar problemas de continuidade
e do que é canon e do que não é na linha principal da DC. Se passaram anos com o Flash de Grant Gustin na série da CW, sendo comparado de forma desconfortável e injusta com a versão de Ezra Miller, mesmo se tratando de mídias diferentes com objetivos e orçamentos muito distintos. Juntar duas versões em uma mesma mídia traria ainda mais problemas e declarações desnecessárias. Por fim, deve-se levar em conta que um espectador leigo pode não compreender muito bem o que está acontecendo, ficando frustrado ao encontrar a versão errada do personagem ao ver um filme, o que em longo prazo pode afetar a bilheteria e a percepção dessa nova fase da DC, que tenta abraçar o mundo mesmo quando não consegue colocar a casa em ordem. Entretanto, há também uma terceira possibilidade de como Flash poderia trabalhar a mudança na DC e colocar a casa em ordem. Uma que não é tão comentada, mas dado o contexto atual, faz todo o sentido. Se trata de trazer o Renascimento para os cinemas. O arco Renascimento foi estabelecido nos quadrinhos da editora em 2016 com a publicação de Universo DC Renascimento, onde Wally West, após conseguir se libertar da força de aceleração, percebe algumas mudanças e forças externas que haviam sido feitas em todo o universo DC, onde personagens foram remodelados, linhas do tempo unidas e reconfiguradas e até mesmo arcos sendo fundidos, e outros pequenos ajustes que visam unir o que havia ficado confuso após o Flashpoint e os eventos dos Novos 52. Pode-se argumentar que o Renascimento ocorreu porque os Novos 52 eram muito criticados, mas de fato havia uma necessidade de reorganizar os títulos da DC, assim como ela também existe nos cinemas. Conforme a história do Renascimento avança, chegamos a um arco Relógio de Apocalipse, onde se descobre que quem fez essas mudanças foi uma entidade bem conhecida dos fãs da DC, e para o desespero de Alan Moore, se tratava do Dr. Manhattan, que após deixar a Terra em sua realidade, resolve começar a brincar com o universo DC, e assim tenta entender um pouco mais sobre o significado de heroísmo. Não vou entrar no mérito do Relógio de Apocalipse aqui, apenas apresentar a ideia do Renascimento para os cinemas. O Dr. Manhattan, muito por conta da adaptação de 2009, dirigida por Zack Snyder, é um personagem bem conhecido no meio, e que tem o poder para fazer as alterações na realidade, podendo ser aproveitado do ponto onde Flash reescreve a realidade. Inserir a intervenção do personagem logo no pontapé inicial desse novo universo poderia não somente resolver todos os problemas de continuidade do universo, como também apresentar uma explicação plausível para as mudanças narrativas que serão feitas, e ainda plantar a semente para um possível arco final desse universo cinematográfico para daqui anos ou décadas. Se a DC planeja seguir uma estrutura parecida com o MCU, utilizando arcos ou fases para contar suas histórias, o arco final poderia tratar justamente de um encontro entre os heróis clássicos da editora com os vigilantes de Watchmen ou apenas o Dr. Manhattan. Além de se tratar de um crossover com potencial financeiro imensurável, também se trataria de uma perspectiva teológica e filosófica do heroísmo. Após enfrentar Darkseid, Brainiac, Necron e o Anti-Monitor, qual ameaça seria grande o suficiente para causar medo nos heróis da DC, senão um Dr. Manhattan não convencido pelo heroísmo? E se todo o universo da editora não fosse apenas um experimento sendo observado pelo personagem na tentativa de tomar uma decisão sobre si mesmo e o futuro da realidade? Uma trama que não trata só de lutas e batalhas interestelares, mas uma visão filosófica sobre o que significa ser um herói e como esses personagens evoluem durante suas jornadas e agora precisam apontar seus pontos de vista para a entidade mais poderosa conhecida. É a finalização perfeita para o universo compartilhado como o da DC, que assim poderia se reconectar com a essência realista, filosófica e reflexiva que sempre teve. Mas para isso, a DC precisa ser ousada, precisa inserir o gancho já no começo. Introduzir o Renascimento seria assumir um compromisso de longo prazo, um compromisso que nunca foi feito nos filmes da editora até agora. Não se trata de uma decisão fácil, mas sim de uma decisão que, se bem executada, pode trazer os maiores dividendos lá no futuro, amarrando toda a história em um significado muito maior e, por conseguinte, muito mais interesse também.